Beleza. Sim? Tudo certo. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Hoje contando com a presença do meu querido amigo Wendel, que vai falar um pouco para a gente sobre o Bitcoin. O que é Bitcoin? Boa noite, Wendel. Para quem está assistindo de dia, bom dia Wendel. Boa tarde, Wendel. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Então a primeira pergunta, que é a mais básica, é o que é o Bitcoin? Então, essa é uma dúvida, acho que é a mais comum de todas, o que é isso, né? Que tanto se fala, mas pouco se entende, né? O Bitcoin em essência, o Bitcoin é uma tecnologia disruptiva que nada mais é que teve o objetivo principal de ser uma rede de pagamentos. Da documentação oficial do Bitcoin, quando ele foi criado, o objetivo era ser uma alternativa de rede de pagamentos que você não precise de nenhum intermediário para possibilitar as transações de ocorrerem. E nessa rede, o que você transaciona é a unidade de Bitcoin. Então é isso, você tem uma rede de pagamentos, então, onde qualquer pessoa pode acessar essa rede. É uma rede descentralizada que se chama, ou seja, não há nenhum governo por trás, não há nenhuma empresa por trás, nenhuma autoridade para garantir que as transações vão acontecer. Mas como isso tudo funciona? O código ele foi construído de tal forma que você exclui a necessidade desses intermediários. Para conseguir fazer isso, o criador do Bitcoin, né? Você sabe quem é o criador do Bitcoin ainda? Não sei. Eu também não. Eu acho que é japonês, né? Eu acho que o Bitcoin é japonês, né? Não sei. Será? Não sei. Eu espero que vocês me digam. Exatamente. Então, infelizmente, eu não vou poder responder essa pergunta para você, nem para quem está vendo a gente, porque na verdade ninguém sabe quem é o criador do Bitcoin. A única informação que a gente tem é que essa pessoa usou um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe até hoje se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas ou se até alienígenas, ninguém sabe quem é, porque esse cara surgiu do nada no ano de 2008 num fórum de criptografia da internet e postou lá que estava trabalhando numa rede de pagamentos que não precisava de nenhum intermediário e disponibilizou a documentação oficial que eu falei anteriormente, que a gente chama de paper. São 9 páginas na língua inglesa, então apesar de ser um sobrenome japonês, a documentação e aquele fórum, né, era na língua inglesa. E ele descrevia em 9 páginas como funcionava. E isso foi no dia 31 de outubro de 2008, ali no meio da crise, né? Não sei se essa data é uma coincidência. Pra mim. Pô, você tava aí, eu falei, tô entrevistando ele, cara. Ao contrário, eu tô entrevistando ele. Botão do meio. Então, o Satoshi Nakamoto, então, ele veio com essa proposta, ele surgiu do nada e postou esse projeto em outubro de 2008. Em janeiro de 2009 essa rede começou a funcionar e desde então ela funciona até hoje, nesse exato momento, sem parar. Ininterruptamente a rede está funcionando. E é bom deixar claro que funciona perfeitamente a revelia do preço da unidade do Bitcoin que é transacionada nessa rede. Show, mas eu tenho 2 perguntas sobre essa primeira parte que você falou. Ótimo. Primeiro, o que é disruptivo nesse caso? Por que é uma moeda disruptiva? Porque ela, a primeira vez, criou-se um sistema que resolve o chamado problema do gasto duplo sem precisar de um intermediário para isso. Você conhece o problema do gasto duplo? Não, como é que isso não é um problema comparado com as outras moedas? Porque acontece, o real a gente usa ele nota física ou através da conta do banco. Só que para realizar uma transação online, a gente precisa necessariamente de um intermediário, como por exemplo um banco, uma rede de processamento de pagamentos, Visa, Mastercard, enfim.
E a gente necessariamente precisa de um intermediário para realizar as transações online. O foco do Satoshi no trabalho dele era possibilitar que as pessoas tivessem a mesma praticidade do uso do dinheiro físico. Por exemplo, eu te dou aqui uma nota qualquer, diretamente, de forma muito simples e prática. O objetivo dele era trazer essa praticidade para o ambiente digital. E para isso, e por que é disruptivo? Porque pela primeira vez ele alguém conseguiu tornar isso possível e solucionar o problema do gasto duplo sem um intermediário. E o que é o problema do gasto duplo? No ambiente digital, se você tem um arquivo, ok? Uma foto, um e-mail, uma imagem, qualquer. Se eu pego o seu e-mail, eu te mando essa foto, eu te mando um documento, te mando um documento importante. Agora você e eu temos esse documento. Se isso fosse um dinheiro, isso seria um problema. Sim. Porque eu poderia gastar esse dinheiro indefinidamente e eu sempre continuar tendo. Então o que o Satoshi fez foi construir um sistema em que ele conseguia resolver esse problema sem precisar de um intermediário. Eu consegui garantir que o que eu te mandei naquela rede agora só você tem. E o que isso significa, André? Que pela primeira vez o que o Satoshi conseguiu foi criar a ideia, na prática, de escassez digital. Agora você tem, pela primeira vez, um bem digital escasso. Que é... Você gasta ele. Isso, porque se agora você tem, eu não tenho mais. Sim, sensacional. E isso é disruptivo. A segunda pergunta é justamente sobre quando você falou que não tem intermediário. Sim. Mas então quem regula isso? Para não ter intermediário me parece um negócio meio terra de ninguém, porque por que então eu não posso adquirir Bitcoin de qualquer pessoa? Eu tenho que adquirir Bitcoin de uma instituição. No primeiro momento, isso pode parecer assustador, porque nós crescemos, nossa geração, ela cresceu e as antigas também cresceram confiando numa instituição privada ou governamental para garantir que um processo vai ser realizado, ok? Porque senão as pessoas fazem o que querem. Mas o que o Satoshi conseguiu foi criar uma rede unindo uma rede peer-to-peer, que é a mesma rede utilizada para torrent. Quem já realizou um download de torrent na internet, um filme, um jogo, sabe a ideia mais ou menos como é que funciona. Então é uma rede descentralizada, vários computadores conectados, e você, quando realiza o download, você realiza o download de todos os computadores ao mesmo tempo. E para você parar esse compartilhamento de dados, você precisa desligar todos os computadores. Só que o problema é que esses computadores estão distribuídos no mundo inteiro. Como é que você vai desligar centenas, milhares de computadores no mundo inteiro e saber onde eles estão? Tá aí o desafio que torna a rede peer-to-peer tão robusta, e porque o Satoshi também decidiu utilizar essa rede para isso. E junto da criptografia é chamada de chave pública, mas para não ficar muito técnico, basta entender que unindo a criptografia a uma rede peer-to-peer de uma forma muito brilhante, o Satoshi conseguiu garantir que uma transação que ela é realizada, ela vai do ponto A para o ponto B. Quem enviou o ponto A não vai ter mais o valor que tinha, agora só o ponto B vai ter. E ele garantiu que a rede, utilizando uma rede peer-to-peer, você não precise de intermediário. Por quê? Porque nessa rede peer-to-peer, cada computador conectado, no torrent você tem um arquivo, né? Que todo mundo tem um arquivo. Nesse caso do Bitcoin, todos os computadores vão ter uma cópia de todas as transações de Bitcoin, desde a primeira, lá em 2009 até hoje. Todos os computadores vão ter essa cópia, então eles vão poder verificar, vão bater nesse registro e vão ver. Você quer transacionar um Bitcoin? Você tem um Bitcoin? Deixa eu analisar aqui no meu registro. Então ele vai ver, você tem, então beleza. Então você pode transferir esse saldo para alguém. Mas a partir do momento que você transferiu, a gente vai agora botar aqui nesse registro e a gente vai saber que se você tentar de novo, você não vai poder. E todos esses computadores conectados entre si vão saber dessa mesma informação. Tá. Então você consegue evitar de burlar. E assim, só para dar um nome às coisas, o nome desse registro
de todas as transações de Bitcoin se chama blockchain. Blockchain, que é um outro assunto pesadíssimo. Que não Sim. dá, eu acho que não dá pra falar tudo num vídeo só. Sim, não dá. Aí, Bacana. exatamente, mas aí a sua explicação acaba. Essa primeira explicação me levou Isso. direto à segunda pergunta, que Isso. era por que eu não posso comprar e da onde surgem os bitcoins? O real vem da casa da moeda, Sim. é feito lá. Da onde vem o bitcoin? E aí quando você falou, os meus bitcoins acabaram, e aí eu tenho que vender alguma coisa para que alguém me pague bitcoin, eu posso comprar bitcoin como eu compraria uma outra moeda. Os novos bitcoins são gerados como recompensa por um processo chamado de mineração, que resumidamente é um processo onde vai ser registrada essas transações nesse registro distribuído que se chama blockchain, e também vai ser gerada a segurança da rede. Então, entendeu? Sim, tá. Entendi, mas não entendi, porque mineração, eu lembro Sim, é porque do tem- Minecraft. Sim. Como é que eu minero? Eu estou em casa com o computador, Sim. o que é para mim minerar? Vamos lá, porque é exatamente isso. Por isso que o Bitcoin é uma coisa tão simples de explicar. Porque você fala uma coisa, gera uma outra dúvida. Aí você explica, aí tem uma outra dúvida. Mas isso é comum. Isso é o que eu vou tentar explicar com um pouco mais de detalhe na apresentação. Mas a ideia é o seguinte, mineração... Desculpa, cara, a gente tem que falar sobre isso. O Wendel, especialista em Bitcoin, vai Especialista. fazer uma apresentação. Que dia? Dia 27. Dia 27, onde? Dia 27, às 19 horas 27 de que mês? desse mês, na próxima Que quarta-feira. mês nós estamos? Nós estamos no mês de setembro. De qual ano? 2017. 2017. Então, Onde vai ser? resumindo, no próximo dia 27 de setembro de 2017, às 19 horas, no auditório do Bloco A da cidade universitária de Macaé, Isso. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vou trazer a discussão a convite do coordenador do curso de Ciências Contábeis da UF, aqui em Macaé, a palestra intitulada Bitcoin, a Internet do Dinheiro. E o nome desse título ele é inspirado no livro de um grande especialista também de Bitcoin, chamado Andrés Antonopoulos. Se você é da comunidade de Bitcoin, você já deve ter ouvido falar desse cara, já deve ter visto algum vídeo dele. Que ele tem um trabalho incrível aí na comunidade. E o título dessa palestra é inspirado no livro dele. Porém, existem também, está começando a surgir o conteúdo agora, né, como tem essa demanda por pessoas que querem entender a tecnologia, está surgindo diversas outras obras sobre a tecnologia e inclusive tem uma que tem se destacado no mercado, mas ela não fala só sobre Bitcoin, ela fala sobre a tecnologia por trás do Bitcoin, que é o blockchain, que torna tudo isso possível. E um livro que se destaca e que já tem a tradução para a língua portuguesa se chama Blockchain Revolution, que é dos autores de Don e Alex Tapscott, pai e filho. Pai e filho escreveram o livro juntos. E é um livro incrível que tem a colaboração de diversos players de mercado, diversos pensadores, CEOs, enfim, só gente fera ajudou o cara a dar um feedback para ele escrever o livro. E assim, se você quer entender o impacto da tecnologia por trás do Bitcoin em diversos outros setores da sociedade, eu indico muito esse livro para você. Quem ajudou a traduzir esse livro? Então, eu tive a felicidade de ajudar na tradução desse livro. Ok, BlockPub é um projeto de tradução colaborativa. Sensacional. Depois, os lucros da venda desse livro parte dele é revertido para esse pessoal que ajudou na tradução. Depois você me dá o link. Com certeza. Pô, sensacional. Quanto é um Bitcoin, uma unidade de Bitcoin? Hoje, uma unidade de Bitcoin está girando por volta de 12, 13 mil reais. Isso assusta muita gente, porque você pensar, um Bitcoin tem 12 mil reais. Qual é o valor mínimo que eu posso investir em Bitcoin? Existe centavos de Bitcoin? Sim. Sim, não centavos de Bitcoin, mas algo semelhante. Frações de Bitcoin? Sim, exatamente. O Bitcoin ele é perfeitamente divisível em até 8 casas decimais. Então você pode ter perfeitamente frações de Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin completo, ok? E você pode comprar qualquer fração. E como é qualquer fração, não existe valor mínimo. Como é que os Bitcoins são gerados? De onde eu tiro Bitcoin? Eu não tenho nenhum Bitcoin. Como é que eu faço para comprar e
da onde eu estou comprando? De onde eles tiraram o Bitcoin? Entendi. Então, André, os Bitcoins, eles são gerados, são criados pela rede através do processo de mineração. O processo de mineração, resumidamente, a gente pode entender que é um processo computacional em onde as transações vão ser registradas e simultaneamente e paralelamente vai ser gerada segurança para a rede. Então, ao realizar esse processo de registro e segurança, a recompensa por essa atividade é a geração de novos bitcoins. Então só consegue Bitcoin novo, original, ou sei lá, da fonte, quem trabalha com TI. Isso é um programador, por exemplo. Sim. A grosso modo é um cara que trabalha com informática. Isso, sim, porque o nome que a gente dá para o cara, né, para a pessoa que se disponibiliza voluntariamente a fazer isso, porque assim, não há nenhuma empresa, nem governo estimulando isso. As pessoas se motivam por ver valor nessa atividade, ela vê, putz, está aí uma oportunidade, eu vou fazer isso. Então, o chamado minerador, ele decide fazer isso, realizar esse processo, e aí, né, que a gente ouve falar que usa aquelas máquinas com alto poder de processamento, gasta energia elétrica, ele arca com esses custos para realizar essa atividade e receber bitcoins como recompensa. E sim, os bitcoins novos em folha são vindos através disso, e para você fazer hoje é uma atividade especializada, ok? Precisa sim de um conhecimento de TI, posso dizer que se não avançado, não é qualquer pessoa que faz. E sim, então a gente pode entender que todos esses bitcoins que a gente vê sendo negociados, vendidos ou comprados, eles necessariamente passaram por esse processo em algum momento do tempo. Necessariamente sim. Mas hoje, como, né, eles estão aí no mercado, estão sendo trocados... Cara, na boa, eu vou pedir pra você ficar lá fora. Você tá tossindo e com um saco de Ruffles. Eu tô quase apertando seu pescoço. Então, necessariamente, todos esses bitcoins estão sendo negociados aí. Hoje esses bitcoins eles são gerados assim, mas as pessoas mandam para outras pessoas, as pessoas trocam. Então, diversos bitcoins hoje estão aí no mercado circulando no mundo inteiro. E para você adquirir, por exemplo, qualquer pessoa que esteja assistindo deseja adquirir um bitcoin, existem algumas formas. Uma delas é você usar uma corretora de bitcoins especializada, né? Uma corretora somente de Bitcoin. As corretoras de bolsa de valores, elas não negociam Bitcoin. Então, se alguém tem conta em corretora de bolsa de valores, lá não é o lugar para isso. É um lugar que, sim, cumpre uma série de exigências de compliance, ok? Conheça seu cliente, coisas contra a lavagem de dinheiro, para ser uma coisa toda legalizada, toda certinha. Aí isso é regulamentado por quem? Isso... Essas exigências. Olha, a empresa... se eu não me engano é a Coaf. Se eu não me engano, eu posso estar errado, eu não domino essa parte. Mas se não me engano é a Coaf e algum outro órgão governamental que fica a cargo de à frente. Isso aí. Isso, entendeu? Então, assim, essas corretoras, elas cumprem uma série de exigências, então você faz um cadastro e você faz uma transferência bancária para a conta da corretora, e lá no ambiente, né, na sua conta da corretora, você realiza a compra do Bitcoin. Mas vale ressaltar que a corretora é um serviço que facilita muito a vida de quem quer comprar, porque a gente não precisa necessariamente de uma corretora. O serviço dela é muito bom e facilita. Aliás, se você precisar de uma corretora, eu indico a Foxbit, que é um dos apoiadores da minha palestra. A Foxbit é a maior corretora do Brasil em volume de transações. Então, assim, os caras são muito bons e eles facilitam muito a vida da gente. Porém, é bom que o público saiba que você pode conseguir bitcoins de outras formas. Como, por exemplo, se você conhecer alguém que tenha bitcoins e esteja disposto a vender para você, você pode comprar direto dessa pessoa. Vocês negociam um preço, vocês acertam um preço, a pessoa te manda o bitcoin e você realiza a troca por reais ali, ou físicos, ou uma transferência bancária. É também possível.
Uma outra forma de você conseguir bitcoins é ofertando bens e serviços. Por exemplo, você tem um serviço de coach. Você pode oferecer seu serviço de coach e oferecer como forma de pagamento bitcoins. É uma forma de você ou qualquer outra pessoa que tenha um produto ou serviço de conseguir bitcoins. Você usa o bitcoin como forma de pagamento e recebe. Uma outra forma é também doação, ok? De repente você tem algum projeto, tem alguma causa que você defenda e você acha que você precisa que, sei lá, que as pessoas apoiem o seu projeto, ok? Então você compartilha para as pessoas, pessoal, tem um projeto assim, assim, assado, poxa, vocês podem me ajudar? Vocês podem dar uma força? Então é uma forma também, mas claro, você tem que oferecer algo em troca, né? Uma doação, mas algo que você vai usar que gere valor para a sociedade, para alguma coisa assim relevante. Existem outras moedas paralelas que podem ser usadas ao mesmo tempo que o Bitcoin, não necessariamente que eu possa comprar uma com a outra, mas que estejam no mercado atualmente, ou que venham a representar um concorrente, uma ameaça para o Bitcoin? Sim, de fato. Hoje, as chamadas criptomoedas, né, que é um nome que se dá para essas moedas digitais, como o Bitcoin ou inspiradas nele, existem hoje centenas, se não já chegaram na casa do milhar de criptomoedas no mercado. Por quê, André? Por que isso existe? Porque o Bitcoin, ele trouxe esse novo modelo, ok? Essa nova proposta de forma de meio de pagamento, de rede de pagamento. Porém, o Satoshi, ele nunca quis que isso fosse algo só dele, que o crédito fosse dele. Então, ele disponibilizou o código para todo mundo revisar. É algo que a confiança na tecnologia está no código. Ninguém que usa Bitcoin confia no Satoshi. Ninguém confia em algum governo ou em alguma empresa. Confia-se no código. Por quê? Porque o código pode ser auditado. Então, como é um código open source, né, que se fala, um código aberto, qualquer um pode ler o código e falar, cara, isso é legal, mas eu acho que eu posso mudar isso aqui. Eu acho que eu posso fazer assim. E aí, diversas pessoas ao redor do mundo começaram a ter suas ideias de criptomoedas e jogar para o mercado. Eu falei que tem muitas, ok? Mas é bom deixar claro que 95%, se não menos, dessas moedas elas são irrelevantes. Algumas delas são até golpes. Então, assim, antes de você pensar vou conhecer as outras moedas, antes de você pensar em comprar alguma dessas outras moedas, estude. Não só o Bitcoin também é passível e deve ser estudado antes também. Não se baseie apenas no meu feedback ou se você ganhar palestra no que eu vou falar. Se aprofunde, entenda com detalhes do que se trata, porque não só o Bitcoin, mas se você for para as outras moedas também, porque como eu disse, muitas delas, algumas pessoas infelizmente se aproveitam da oportunidade para aplicar golpes. Então, a maioria é irrelevante ou é golpe. Mas existem poucas que realmente são projetos muito interessantes e assim, revolucionários também em paralelo com o Bitcoin. Mas sim, alguma pode ser uma ameaça ao Bitcoin? Sim. O Bitcoin, ele como ele tem muito essa pegada de liberdade, não só a liberdade do indivíduo de usar o Bitcoin como ele quiser, ter a posse de fato do Bitcoin, te dá essa propriedade, essa autonomia, o Bitcoin ele também preza pela liberdade de concorrência. Então, sim, o Bitcoin ele é dominante, ele ainda tem uma fatia do mercado das criptomoedas, porém, nada impede, não é impossível que uma outra moeda depois surja com um projeto que se torne mais interessante que o Bitcoin. Isso não é descartável. Porém, o Bitcoin conta com o chamado efeito de rede, né, o Network Effect, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Bitcoin, mas ninguém nunca ouviu falar da outra. A história é contada pelos vencedores, né? Exatamente. Eu tinha uma pergunta, se o Bitcoin não era então uma moeda voltada só para quem trabalha com informática, porque, por exemplo, o pessoal que joga LOL e esses jogos que você compra itens e tal, você investe numa coisa que não existe, você investe num ativo digital ali e que só funciona naquele universo. E aí eu estaria mal comparando o
o Bitcoin é isso, porque Sim. vai ser uma moeda que vai ser não. Eu acho que atualmente é uma moeda voltada para quem trabalha, estuda informática. Mas, em contrapartida, quando os portugueses chegavam para os índios e mostravam papel, ou uma moeda que tinha valor para eles, e o índio, na verdade, acreditava só em trocar uma fruta por outra. Mas só que isso acabou. Isso tornou-se comum você ter um papel que representa um valor e que você vai lá no banco e troca aquilo, ou vai numa loja e você compra aquilo com aquele papel. Eu acho que essa representatividade vai ser uma questão de tempo para que aconteça no Bitcoin também, ou em outra moeda virtual, moeda digital, porque as pessoas vão se acostumar a entender aquilo ali como um ativo, embora você não consiga colocar a mão nele, não esteja no bolso. Sim. Em quanto tempo você acha que isso vai começar a se tornar uma coisa natural? A gente está passando, segundo o Murilo Gun, pela mudança de era, né? A gente está deixando a era digital e passando para a era pós-digital, onde todo mundo já nasce envolvido aí nos recursos digitais. A informática não é mais uma novidade para ninguém. As crianças dominam a informática e tal. Então, eu acho que isso facilita muito para quem nasceu há, sei lá, 30, 40 anos no máximo, que já está envolvido com isso, e essa geração que já nasce com a informática como uma realidade. A partir de agora, quanto tempo você acha que o conceito de moeda virtual vai se tornar uma realidade natural, ou próxima disso? Que já não seja uma coisa vista só pelo pessoal de informática. Entendi, André. Ótima pergunta. O que acontece eu não sou capaz de falar para você uma estimativa precisa sobre isso. Assim. Eu acho que ninguém, mesmo as pessoas que são mais especialistas, assim, que trabalham no mercado com isso, acho que nenhuma delas consegue ter uma certeza. Só existem estimativas. Eu posso jogar um número aqui, mas vai ser só... Sim, não sou capaz de responder um número exato para você. Mas o que eu posso te dizer é que hoje o Bitcoin não é mais uma moeda de pessoas de TI. Porque apesar de ter essa pegada digital, pelo de fora parece que é algo muito técnico e muito exclusivo. Isso era muito mais no início, que era uma coisa assim, quando o Bitcoin não tinha muita relevância em preço, ele era mais usado, sim, por pessoas mais técnicas, mais nerds, mais especialistas, ou por pessoas que tinham uma ideologia que viam vantagem no Bitcoin, como os libertários, os anarcocapitalistas, liberais, enfim, essa galera que curte a ideia de nenhuma intervenção do Estado na economia, no dinheiro, essa galera e a galera de TI foram os primeiros a utilizar o Bitcoin. Mas, hoje, como o Bitcoin está sendo notícia em tudo que é lugar, cada vez mais donas de casa, médicos, estudantes, se não crianças ou até idosos, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, mais pessoas estão se interessando, entendendo e usando a tecnologia. Porque, de fato, hoje o Bitcoin, ele tem muita coisa técnica, por exemplo, não é algo tão simples, por exemplo, para explicar a gente precisa de um tempo grande para explicar, porque tem muitas coisas técnicas envolvidas. Sabe por quê, André? O que muita gente fala, e o que eu concordo, é que o que o Bitcoin é hoje era o que a internet era no início, na década de 90. Então, assim, tem muita coisa técnica ainda para ser explicada, para ser entendida, a passo de usar. Bom, hoje muita gente usa a internet e ninguém entende a internet, ok? Por exemplo, hoje nós temos diversos servidores, tem gente que acha que usar a internet é o Facebook, entendeu? Ninguém entende. Porém, estamos nessa fase ainda, apesar de parecer meio técnico, muita gente está aprendendo a usar, utilizando, e a tendência é que ao longo do tempo, e aí é que eu não sei te dizer quando vai ser necessariamente... Eu queria que você desse um chute, porque se você acertar vai ser sensacional, cara. Cara, bota aí. Cara, é chute, tá? Não tem nenhum parâmetro de comparação para isso, mas sei lá,
uns 20 anos. 20 anos, talvez, normal. 20 ou antes. Sabe por 20 quê, ou André? antes. Mas sabe por quê? Há um interesse até de governo em criar moedas digitais nacionais, ok? Governos emitirem, por exemplo, um real digital. O Banco Central já estuda, veio a público e eles já estão estudando isso. Então, quando isso vier à tona, vai ser algo que as pessoas... vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Assim, não tenha dúvida. Isso é um caminho sem volta. Vai fazer parte. Entendeu? Como o Banco Central já está estudando projetos pilotos, talvez 20 anos seja até um número muito alto. Pode ser que seja até antes. Essa questão do Bitcoin, o Bitcoin ele causa uma mudança de paradigmas, ok? Por quê? Porque é a ideia de um dinheiro na internet, porque não é um dinheiro na internet. Na verdade, ele se classifica melhor como uma internet do dinheiro. Por quê? O Bitcoin é uma rede de pagamentos em que lá você usa unidades de Bitcoin para ser transacionadas. Então ele deixa de ter essa característica de internet para ser uma própria internet, porque ele é um protocolo. E no final das contas, o que a gente está testemunhando e tendo a oportunidade é testemunhar um grande experimento. E eu classifico como um experimento não só monetário, mas um experimento monetário, financeiro, que você tem essa pegada financeira que você pode usar como investimento, um experimento econômico, ok? Um experimento tecnológico, mas também social, porque muda o contexto de você confiar em uma instituição e você confia num código. Isso nunca aconteceu antes. Então, na questão financeira, como você bem disse, o real, a gente usa o real porque nós somos obrigados a usar o real pela lei. Ok? O real é classificado como uma moeda de curso forçado. E o governo exige que os tributos sejam pagos em real. E por esse motivo, tem muitas pessoas, principalmente os acadêmicos que estudam isso, que não veem o Bitcoin como uma moeda porque não é emitida por um governo. Porém, quando a gente olha a história, a gente vê que o ouro, historicamente, é uma reserva de valor. Reserva de valor a tal ponto que o que eu quero dizer é que hoje a gente aceita e vê como valor o ouro, e é o mesmo ouro que era usado pelos egípcios há milênios atrás. O valor do ouro não foi ninguém numa instituição ou governo na época que definiu, sabe? Foi um acordo, um consenso entre as pessoas que viam nas propriedades do ouro um valor ali. E o que a gente está testemunhando hoje com o Bitcoin novamente é isso. É uma nova forma de meio de pagamento, de uma unidade ali de conta que são dígitos no computador, está no mercado e está sendo valorado pelas pessoas, entende? Livremente. As pessoas estão escolhendo dar valor para aquilo, sem dúvida, causa muito espanto. Mas você acha mesmo que ninguém estranhou na época que só usavam ouro e alguém chegou, olha só, agora o seu ouro vai ser representado por essa nota aqui, que vai representar o ouro no cofre de alguém? Pois é. Você acha que alguém levou isso a sério na época? Você acha que alguém gostou da ideia no primeiro momento, se você passou a vida usando o metal e alguém fala que agora você vai usar papel? Com certeza, a mesma resistência que as pessoas têm hoje à ideia de uma moeda digital, sem dúvida alguma, isso está nos registros, as pessoas não aceitaram a ideia do papel moeda quando era o ouro. Ou o certificado, né? Que esse papel moeda é um certificado de depósito. Então, assim, a gente de novo está passando por esse momento da história e, assim, está sendo, para mim, eu acho uma grande privilégio estar vivenciando essa experiência, que é uma grande experiência que a gente está testemunhando. Agora, a pergunta que eu tinha e que o nosso cameraman hoje também teve foi relacionado à flutuação. O que pode causar a flutuação do valor do Bitcoin? Se ele é minerado, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de minerar e ele vai ficar escasso na fonte e vai acabar ficando caro no final. Porque desde que ele foi criado, ele praticamente aumentou, sei lá, 1000%, não sei quanto. Uns 1 milhão de %. 1 milhão %. Em quanto tempo? 2009? Cara, bota aí que o Bitcoin nasceu sem valor nenhum em real, então assim, ele está sendo precificado, se não me engano, desde 2010 ou 11. Ok. Então bota aí 6 anos que o Bitcoin tem algum valor de mercado.
Pois é, isso me soa duas coisas. Estranho. Inseguro, primeiro, me parece uma moeda insegura por esse motivo. Se você tem uma visão crua sobre o assunto, você vai ver, pô, eu trouxe investir hoje R$1, em 2 anos vou ter 10 mil reais. E outra me parece muito suscetível a essas flutuações baseadas em fatores que eu desconheço. Eu não sei o que pode causar essa flutuação. Eu não consigo ver, como você vê num estudo de uma bolsa de valores, que você vê que determinado bem, determinado produto vai ter o preço, vai sofrer uma variação, porque no país que produz aquilo teve uma mudança de governo ou teve algum problema que me leve a interpretar aquilo como um sintoma de que aquela moeda vai ter o valor alterado. Quais são os indicativos que um especulador pode ter na hora de comprar ou vender Bitcoin? Em que ele vai se basear para ter um panorama futuro aí futuro de curto prazo, né? da moeda? Sim, de fato, André, o Bitcoin, ele, além dessa função de meio de pagamento, ele tem sido usado para fim especulativo e é uma das finalidades mais conhecidas do Bitcoin. A maioria das pessoas às vezes até acha que Bitcoin é só para isso. De fato, quando você olha o gráfico, você vê uma curva ascendente assim, monstruosa, vamos botar assim, sabe? É uma curva que assim impressiona todo mundo. Mas o que define o preço do Bitcoin, e quando eu digo preço, eu digo a conversão dele para real, dólar. Mas por que eu estou destacando isso? Porque na rede Bitcoin, sempre um Bitcoin vai ser um Bitcoin. Tá? Nada muda no funcionamento da rede, nem da unidade na rede. Nós aqui fora no mercado, sim, mas é puramente por oferta e demanda. E o que acontece? O Bitcoin, ele tem oferta limitada. Só podem existir no máximo 21 milhões de Bitcoins no mundo. E hoje nós temos por volta de 16 milhões e meio já dos Bitcoins em circulação. A maioria então já foi minerada, né? Já está em circulação. E ainda tem esse restante para ser minerado. Mas o Bitcoin, ele tem uma política que a cada 4 anos essa recompensa dos mineradores que eu te falei, ela é reduzida pela metade. Lá em 2009 começou com uma recompensa de 50 Bitcoins, isso a cada 10 minutos, mais ou menos. 4 anos depois, mais ou menos, caiu pela metade, passou a ser 25 Bitcoins a cada 10 minutos. Ano passado caiu para 12,5 Bitcoins e assim vai, né? Ao longo dos anos. Já há um cálculo que a última fração do Bitcoin, que a menor unidade de Bitcoin recebe o nome de Satoshi, né, que é uma homenagem ao criador. Então, a última fração, o último Satoshi só vai ser minerado nos cálculos que já foi feito, e isso é previsível, e isso é uma diferença. A gente sabe quanto que vai ter de Bitcoin em circulação em qualquer momento do tempo. A última fração vai ser por volta de 2140. E quando isso acabar, Satoshi já previu isso, quando acabar, os mineradores eles vão ser recompensados somente pelas taxas de transação da rede. Porque para você realizar uma transação, você paga uma pequena taxa, e ela é pequena mesmo ali, na casa de centavos ou poucos reais, para o minerador. Então, os mineradores eles vão ser recompensados só pelas taxas das transações no futuro. Então, assim, vendo do ponto de vista de investimento, o que você entende é que você tem uma oferta que é limitada e você tem uma demanda aqui da população. E fazendo uma conta rápida, você percebe que existem muito mais pessoas do que Bitcoin. Okay? São 21 milhões de Bitcoin para 7 bilhões de pessoas. Então, a oferta é limitada, é escassa, é pouca e a demanda tende a crescer. Então, isso contribui para essa explosão toda, porque as pessoas vão vendo, putz, isso está crescendo, se interessam, e acham que é somente um fim especulativo e vai botando capital, vai botando dinheiro, e isso vai crescendo. Para o investidor, o que ele analisa é principalmente a análise técnica, que é analisar os gráficos, o movimento dos gráficos. Para quem já é do mercado, entende bem, é a mesma coisa que se usa na bolsa de valores. Porém, o Bitcoin ele tem essas particularidades, ok? Então, o que acontece? Historicamente, o Bitcoin tem diminuído a volatilidade. Por quê? Porque era pouco, vamos dizer assim,
você tem um valor de mercado do Bitcoin que é calculado pela quantidade em circulação vezes o preço. Então vamos dizer assim, o Bitcoin já valeu no total 10 bilhões de dólares. Se você põe nesse mercado 100 milhões de dólares, vai haver uma certa oscilação, vamos botar assim. Mas como o mercado está crescendo, mais pessoas estão conhecendo, estão entrando capital, o Bitcoin está tendendo a crescer. Então aqueles mesmos 100 milhões que entram influenciam muito menos o preço. Então assim, ele é volátil e volatilidade interessa a especulador. Isso é uma verdade, porque ele ganha ali comprando barato e vendendo caro. Mas para fim de moeda, isso também é um argumento que algumas pessoas dizem que o Bitcoin não é bom como moeda porque oscila muito. Mas historicamente está diminuindo e temos 8 anos de história do Bitcoin. Daqui a uns 10, 20 anos a oscilação vai ser bem menor. Mas, curiosamente, o Bitcoin já conseguiu ser menos volátil em um período de tempo. Lembra do Brexit? Da saída da Inglaterra, que saiu lá na Europa, dos acordos? Então, nesse momento, a libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra, ela chegou a oscilar mais que o próprio Bitcoin na época. Então, assim, foi um evento, né, político, enfim, que causou essa oscilação, mas foi um marco que você viu que, caramba, a moeda emitida por governos pode ser mais volátil do que o Bitcoin. Mas a expectativa é que diminua a volatilidade. É um instrumento de especulação por esse motivo, mas a tendência é essa. Então, assim, o que interfere no preço do Bitcoin? A entrada de novos participantes. A mídia tem ajudado. Vamos combinar. Alguns canais de comunicação, de uns meses para cá, estão massificando, quase todo dia estão botando uma notícia sobre Bitcoin. E se quem está há mais tempo está vendo que assim, é uma mudança muito grande, então isso chama a gente, né? Você vê uma notícia ali todo dia, você fala, pô, cara, eu tenho que entrar nisso. Por exemplo, a Infomoney, não sei se eu posso citar nomes aqui, mas a Infomoney é uma que quase todo dia fala alguma coisa sobre Bitcoin. E no mês de setembro ele tem a carteira Infomoney, né? Que é os títulos que eles acham, que eles aconselham que vale a pena comprar, que eles aconselham. Eles botaram o Bitcoin lá. E pela primeira vez, a Infomoney, no mês de setembro, botou o Bitcoin como indicação de investimento. Então, vamos ser sinceros, tem interesses em também ficar jogando notícia todo dia. Mas assim, em resumo, o que influencia na oscilação? A entrada de novos participantes. E você vê, é um tema que todo mundo falando, então tá entrando gente, isso faz o preço crescer. Uma empresa que, por exemplo, uma empresa grande, por exemplo, que passe a aceitar bitcoins, por exemplo, a Dell, você consegue comprar computadores da Dell, se não me engano, nos Estados Unidos, com Bitcoin. E outras empresas, essa semana saiu uma notícia muito interessante que a Google, Microsoft e outras empresas de tecnologia estão desenvolvendo uma API que nada mais é que uma ferramentazinha para facilitar as compras de bens na internet usando Bitcoin e outras criptomoedas. E também tem aceitação de governo, como por exemplo do Japão. O Japão passou a reconhecer o Bitcoin como uma moeda assim, válida para usar, reconhecida pelo governo japonês. Então lá diversas lojas passaram a aceitar. Então esse movimento de gente entrando, governos, empresas, sendo coisas favoráveis à moeda, isso ajuda o preço a subir. Pode ser um bom parâmetro. Então, para encerrar, Wendel, quais são as dicas de segurança que a gente tem que dar? Fora que o Bitcoin, assim como qualquer outra moeda, pode ser roubado se eu demole, se eu deixar os meus dados sigilosos, como a senha do banco que eu tenho hoje, à vista, alguém vai roubar. Sim, então, sim. eu imagino que o mesmo vale para o Bitcoin. Agora, além disso, além da questão social, que é eu resguardar os meus dados e não sair falando para ninguém quais são as minhas senhas, do outro lado, o que me garante que eu não vou ser hackeado e vão roubar os meus bitcoins da minha carteira virtual? Entendi. Perfeito, André. Essa pergunta é muito importante, porque o que acontece? O Bitcoin, ele te proporciona autonomia. Então, como você é o dono dos seus bitcoins, há um termo que chama você é o seu próprio banco, então cabe a cada um que possui bitcoins ter medidas de segurança para assegurar aquilo. Sobre a segurança da rede, basta você entender que o Bitcoin ele tem sido
tenta se hackear o Bitcoin desde sempre. Ok? Até porque ele cresce em valor, então se torna mais atrativo ainda para ataques. E não se engane, ele é atacado constantemente, porém a criptografia é tão robusta que isso se torna impossível. Ou pelo menos até hoje se provou ser muito resistente a isso. A sua carteira, ela conta com uma criptografia chamada criptografia de chave pública, que hoje, até hoje, ninguém conseguiu quebrar isso. E sobre as medidas de segurança pessoais, sem dúvida, você lembrar as senhas de acesso dos seus bitcoins, seja numa plataforma web, seja num celular, que você põe uma senha no celular, seja num dispositivo físico, é importante você lembrar as senhas e também você sempre fazer o backup da sua carteira de Bitcoin. Opte por carteiras que te dão a opção de backup, algumas não dão, mas é sempre bom optar, fazer uma pesquisa rápida na internet, você sabe quais são. Faça o backup ele é feito anotando uma sequência de palavras, de 12 palavras na língua inglesa, numa ordem específica. Você anota essas palavras na folha de papel, nada online, e você tem um backup e perdendo seu saldo, roubou, estragou, qualquer coisa que aconteça com o seu dispositivo, você consegue recuperar. Então, não esquecer a senha de acesso e fazer backup dos seus bitcoins. Ok, sensacional. A gente vai encerrar por aqui. Bitcoin é um assunto extenso, não dá para tratar num vídeo, senão a gente vai fazer uma novela, uma minissérie sobre bitcoins. E esse é um dos motivos pelo qual o Wendel vai dar essa palestra, que eu vou deixar os dados aqui de novo na descrição do vídeo para que todo mundo possa comparecer. Ok? Então a gente encerra por aqui. Wendel, muito obrigado. Muito obrigado você, André, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com as pessoas que te seguem, que acreditam no seu trabalho, que estão aí te acompanhando e te dando essa moral aí. Fico feliz em você contar comigo para passar uma informação que você vê como valor para eles. Eu fico feliz com isso. Obrigado também pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do assunto, não se limitem ao que foi falado aqui. Procurem, façam a sua pesquisa independente, porque tem muita coisa para aprender e, sem dúvida, se o Bitcoin está crescendo tanto de valor é porque, de fato, há valor ali. O preço é uma consequência, acredite. Então, assim, vale a pena aprender mais, estudar mais, que é uma coisa que, você querendo ou não, vai fazer parte cada vez mais da sua vida, da minha vida, da sua vida. Então, se a gente estiver preparado, se antecipar, a gente pode tirar vantagem disso. Sensacional. Agradecer também ao meu cameraman de hoje, Rodrigo Issa, e ao meu contra-regra que está aqui no canto. A regra mais fazia barulho do que ajudava, mas está aqui fazendo companhia. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau.